Oi, Bernard aqui mais uma vez, para nesse vídeo falar sobre um assunto que já me trouxe muita frustração. Se você é uma daquelas pessoas que consome muito conteúdo pela internet, uma pessoa que pesquisa muito vídeos sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoajuda, ou até mesmo lê livros e tem uma grande quantidade, digamos, de horas consumindo esse tipo de conteúdo, mas que você se sente ainda estagnado, você sente que não teve progresso, apesar de já ter conhecido tantos métodos, tantas formas de lidar com determinados sentimentos, se ainda assim você se sente estagnado, parado, tem a percepção de que nada disso te ajudou de fato, esse vídeo é para você, porque eu já me encontrei nessa situação. Então, prepara o teu cafezinho aí e vamos lá. O meu objetivo nesse vídeo é basicamente falar um pouco sobre a minha experiência e também te falar o que eu entendi sobre quais são as razões pelas quais a gente consome tanto conteúdo, lê tantos livros, vê tantos vídeos motivacionais, mas que ainda assim a gente parece estar estagnado no mesmo ponto em que a gente queria sair. Depois que eu saí de casa aos 18 anos e tive que ser o principal responsável por minhas atitudes, o principal responsável pela forma que eu iria viver, que eu precisei começar a trabalhar, mudei de cidade e tudo mais, eu comecei a sentir dentro de mim o dever de me tornar uma pessoa melhor. Até para conseguir lidar com todas as responsabilidades e com todas as coisas que essa nova vida me trouxe. Eu comecei a ver que eu precisava me tornar uma pessoa melhor, que eu precisava ter uma mente mais concentrada e, de fato, evoluir como pessoa para que eu fosse capaz de lidar com o mundo que começou a surgir para mim a partir daquele momento. Então, como tentativa de aprender a lidar com o mundo e principalmente aprender a lidar com os meus próprios sentimentos e emoções, eu comecei a consumir muito conteúdo aqui na internet, principalmente por aqui pelo YouTube. Foi também quando eu comecei a ler alguns livros e eu meio até que sentia que eu comecei a progredir. Eu via que eu estava assistindo muitos vídeos, lendo alguns livros, e dentro de mim vinha um sentimento de que eu estava me tornando uma pessoa melhor, que eu estava me tornando uma pessoa que seria capaz de lidar com as demandas do mundo, que seria capaz de lidar com as responsabilidades de forma mais saudável. Só que o grande problema é que isso às vezes é uma grande ilusão. E isso tem até um nome, que eu chamo de ilusão de progresso, que é quando a gente assiste muitos vídeos, é quando a gente vê vídeos motivacionais, quando a gente vê vídeos sobre métodos e etc., quando a gente lê um monte de livro e a gente sente, a gente acha que a gente está evoluindo, quando na verdade tudo o que está acontecendo é que a gente está só jogando informações para dentro da nossa cabeça, a gente está só jogando conhecimento e esse conhecimento, enquanto ele não se transforma em execução, em prática, ele serve de nada. Mas só o fato da gente assistir um podcast sobre desenvolvimento pessoal, só o fato da gente ler um livro sobre como gerir melhor o nosso tempo, como lidar com outras pessoas, só isso já é suficiente para fazer a gente achar, fazer a gente se iludir de que a gente está progredindo e evoluindo. Mas a ilusão de progresso é um assunto que merece um vídeo especificamente para falar sobre ele e eu vou fazer futuramente. Bom, o fato é que eu consumia muito conteúdo na internet, e assim como eu ainda consumo, mas de forma um pouco mais moderada hoje em dia e focando mais nas questões que me faziam não evoluir, não progredir quando eu consumia esses conteúdos. Que eu vou compartilhar contigo quais razões são essas que fazem a gente não evoluir, que fazem a gente permanecer aonde a gente está, mesmo quando a gente assiste muitos vídeos, quando a gente acompanha muitos canais, quando a gente lê muitos livros. Bom, eu percebi que a primeira razão pela qual a gente consome muitos vídeos e lê muitos livros, mas que a gente
não evolui, que faz a gente não evoluir, é a questão da gente assistir, da gente acompanhar essas coisas de forma muito passiva. Eu não sei tu, mas quando eu consumia vídeos, por exemplo, eu tinha péssimos hábitos, péssimas formas de consumir esses conteúdos. Por exemplo, em relação a assistir de forma passiva, eu era aquele tipo de pessoa que, ao abrir um vídeo, já ficava procurando outros para assistir depois, enquanto a pessoa que estava fazendo o vídeo, que criou o vídeo, estava lá falando. E era basicamente como se fosse a pessoa falando sozinha enquanto eu já estava procurando outras coisas para assistir, entende? Então, eu de fato não focava na mensagem, não focava no que essa pessoa estava falando. É claro que eu não fazia isso 100% do tempo, tinha, claro, os momentos em que eu achava mais interessante, que eu focava mais no vídeo, mas de um modo geral, eu estava sempre já procurando alguma outra coisa, ou eu estava assistindo em um lugar com muito barulho, ou eu estava assistindo em um lugar que não era o melhor lugar para assistir algo quando eu quero aprender um método, quando eu quero entender mais sobre um assunto. Tem muita gente que te incentiva a ouvir podcasts, a assistir vídeos, enquanto tu, por exemplo, tá lavando louça, tá lavando roupa, tá varrendo a casa, mas essas são umas das melhores ou piores formas de assistir um vídeo, sabe? A melhor forma para que você assista passivamente e a pior forma para que você assista para aprender, entender o que está sendo passado naquele vídeo. Enfim, o primeiro ponto foi esse, que eu percebi que eu assistia muito de forma passiva e hoje em dia eu busco ao máximo, ao assistir um vídeo, me dedicar a esse vídeo. Às vezes eu considero o vídeo até como uma aula, seja um amigo abordando um assunto que eu quero entender melhor, ou expressando uma ideia, ou passando uma técnica, uma prática. Eu vejo isso como uma aula, como algo que eu tenho que trazer para a minha vida. E busco hoje em dia ao máximo evitar a passividade. Quando eu quero entender um conteúdo, eu me dedico àquele vídeo. Eu me dedico ao que aquela pessoa está falando e me dedico a entender a mensagem que ela quer que eu compreenda. E uma das melhores formas para fazer isso é se afastando de outras pessoas no teu quarto, colocando o fone de ouvido, evitando já procurar outros vídeos para assistir depois, coloca na tela cheia e foca somente naquilo. E eu espero que tu comece a fazer isso a partir de agora, nesse exato momento, se tu ainda não estiver fazendo. Divisão do nosso foco. Olha, eu quero que a partir de hoje você entenda a seguinte coisa. Nós, seres humanos, até que somos multitarefas, nós até conseguimos fazer tarefas múltiplas ao mesmo tempo. Claro que não vai ser com a mesma qualidade que seria se você fizesse somente uma tarefa. Hoje em dia é até comum tu ver alguém no celular enquanto dirige, que não é uma prática legal. É comum também, enquanto tu conversa com alguém, aquela pessoa tá com o celular, ou até mesmo tu tá com o celular rolando o feed do Instagram, que também não é uma prática legal, porque você consegue fazer essas duas tarefas ao mesmo tempo, mas você tem que entender que nós não somos multifoco. A gente não consegue focar definitivamente em duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando tu conversa com alguém, mas está rolando o feed do celular, de uma rede social, tu não vai conseguir focar na conversa como deveria. Aquela pessoa não vai sentir a tua presença de fato. Assim como mexer no celular enquanto tu dirige vai prejudicar o teu foco em alguma coisa. Ou tu não vai focar no teu celular, ou tu não vai focar em dirigir. E dirigir seria a coisa mais importante, diga-se de passagem, né? E assim, quando tu divide o teu foco, é muito provável não, com certeza, uma dessas coisas não vai ter o foco que deveria, sabe? É capaz até de tu ocasionar uma coisa bem pior ao tu tentar dividir o teu foco. Tá, mas qual o sentido de falar sobre essa questão da gente não ser multifoco?
é que se tu coloca um vídeo no qual vai abordar um assunto que tu quer entender melhor, ou vai falar sobre um assunto que tu quer aprender um método, uma prática, mas que ao mesmo tempo tu tá varrendo casa, ou tu tá lavando a louça, ou tu tá fazendo outra coisa que vai precisar também do teu foco, não vai dar certo. Essa é uma coisa que até se encaixa na questão da passividade, porque tu, enquanto tenta focar em duas coisas, uma ou até as duas tu faz de forma passiva. Então, quando tu assiste um vídeo motivacional ou um vídeo que vai te apresentar uma ideia, vai te trazer uma reflexão que pode até te ajudar, que pode te auxiliar a melhorar, evoluir na tua vida, se tu faz isso de forma alterando o teu foco, nenhuma das duas vai ser feita da forma adequada e tu não vai conseguir absorver aquele conteúdo, tu não vai conseguir absorver aquela mensagem ou aquela coisa que poderia te ajudar, mas que pelo fato de tu estar dividindo o teu foco, tu não vai conseguir absorver. Talvez você até consiga aprender, mas não executa. Olha só, a falta de execução é uma das melhores formas de estagnação. Frase boa, hein? Inclusive, vai aí nos comentários e digita essa frase. Gostei. Digita ela para que as outras pessoas que vão chegar aqui no vídeo possam ver logo de cara e consigam sentir o impacto desse último assunto que eu vou falar nesse vídeo. A falta de execução é uma das melhores formas de estagnação. Por quê? Porque você pode até aprender o que aquele criador de conteúdo quis passar para você, você até conseguiu compreender o que deve ser feito e como deve ser feito. Mas de nada adianta você saber algo se você não vai executar, se você não vai pôr em prática. Inclusive, tu sabe qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? É que conhecimento é uma quantidade de informação, é aquilo que tu sabe. Mas esse conhecimento, ele só se torna sabedoria quando executado. Então, o sábio, aquela pessoa que é sábia, é aquela pessoa que pega o seu conhecimento e executa, que transforma em ação e, consequentemente, em resultados. E o que tu quer quando tu consome o conteúdo, quando tu vê vídeos no YouTube para aprender ou para se tornar uma pessoa melhor? Tu quer evoluir, certo? Tu não quer só aprender, só entender. Tu quer usar isso na tua vida, pelo menos é o que eu quero. É o que eu desejo quando eu consumo conteúdos pela internet. Eu quero entender, eu quero aprender para que eu transforme isso em execução e, consequentemente, em resultados. Mas, se eu não executar, eu não vou ter resultados. E é o que acontecia muito comigo e que provavelmente acontece contigo por se sentir estagnado. Enquanto a gente não executa aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente sabe que pode nos trazer benefícios, enquanto a gente só assiste de forma passiva, dividindo o nosso foco e não executa de fato, a gente se sente estagnado, a gente se sente parado, a gente se sente sem evolução. Portanto, a partir de hoje, eu e você vamos fazer um compromisso. A gente, ao assistir um vídeo, ao consumir um conteúdo que pode nos ajudar a evoluir, a gente não vai mais assistir de forma passiva, a gente não vai mais dividir o nosso foco enquanto a gente estiver fazendo isso e a gente não vai mais deixar de executar aquilo que a gente sabe. Enfim, inclusive, nos próximos vídeos, faz isso, tá? Coloca em tela cheia, tenta absorver a mensagem que eu quero te passar e não só no meu canal, como também em todos os outros canais que tu for acompanhar, for assistir os vídeos, para se tornar uma pessoa melhor. Porque só o foco e a atenção é capaz de fazer a gente entender melhor, aprender, trazer isso, internalizar esses conteúdos, essas ideias e essas reflexões que podem nos fazer ser uma pessoa melhor. E por fim, para fechar com chave de ouro, só a prática é que pode fazer de fato a gente sair do ponto onde a gente está e chegar até o ponto onde a gente quer chegar. Bom, se você assistiu o vídeo todo, eu te agradeço de coração. Fico muito feliz por você ter me acompanhado até aqui.
Espero que você comente a frase que a gente combinou e que curta o vídeo, fale um pouco sobre a sua experiência também, sobre a questão de consumir conteúdo, se você sente que você progride, que você evolui quando você consome vídeos aqui no YouTube, e também se inscreva no canal para continuar acompanhando os conteúdos, os vídeos que vão vir por aí. Até a próxima!